Bom, pessoal, então vamos lá. Olha só, para a gente entender melhor o que é essa coisa chamada corrente elétrica, primeiro a gente vai entender o que está compondo essa figura, tá bom? Quando eu falo o que está compondo essa figura, eu estou falando do desenho em si. O que eu representei aí para vocês é um fio. Imaginem um fiozinho de cobre bem fininho, eu fui lá e dei um zoom nele. Por que eu falei um fio de cobre? Eu tenho que pegar um material que ele seja condutor elétrico, que ele tenha uma boa condutividade elétrica. Caso contrário, não vai fazer sentido o que a gente vai trabalhar aqui. Então, nosso corpo é um corpo condutor, não é um corpo isolante. Lembrando que nós estudamos corpos condutores isolantes lá nos conceitos básicos da eletrostática, que é a primeira aula de eletricidade da apostila 3. Tá bom? Se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá. Então, esse corpo aí é um corpo condutor. Dei um zoom nele. Agora, pegando propriamente o que vocês estudarem de química, que a gente discutiu nos conceitos iniciais de eletrostática, o fio, ele é um corpo. Então, ele é composto de matéria. E tudo que é composto por matéria é composto por átomos. Logo, esse carinha aí que eu estou desenhando, se eu der mais um zoom nele e for lá para o nível atômico, olhar as partículas elementares, eu vou ver elétrons, tá? E os elétrons, eles vão estar livres aqui, ó. Então eu vou ter bolinhas que vão representar os nossos queridos elétrons. Tá aí, esses são os nossos elétrons. Sabemos que eles são partículas negativas, então vou colocar os sinaizinhos de menos aqui, ó, dentro desses elétrons. Partículas negativas. Tá aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês acham que esses elétrons eles estão se movimentando aí? Como é que vocês acham? Pessoal, fiz uma pergunta. Como vocês acham que os elétrons estão se movimentando aí? Bom, não estou afim de responder nem se sabe nem se não sabe. Tudo bem, não tem problema. Ah, galera, vocês têm que tentar, beleza? Mesmo que for para errar, eu quero saber o que vocês pensam disso. Não faz sentido uma aula sem uma discussão aluno-professor. Não faz sentido. Então, os elétrons aqui dentro, eles são livres. O que quer dizer isso? Significa que eles têm livre movimentação. Eles podem andar em quaisquer direções e sentido. Portanto, a gente vai representar essa movimentação pelos vetores verdes aqui. Tá aí essa movimentação aleatória, 100% aleatória. Ou seja, os elétrons, eles são elétrons livres, eles têm livre movimentação. Agora, o que me interessa é que eu consiga ordenar esses elétrons em um movimento único. Por quê? A partir do momento que eu ordeno esses elétrons, eu crio um fluxo de energia passando ali, um fluxo de energia elétrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que todos esses elétrons sejam atraídos para um lado só do fio. A gente sabe que elétron é atraído por partículas positivas. Então, o que eu faço? Eu venho do lado direito ou do esquerdo, eu vou colocar do direito aqui. Eu vou aproximar uma partícula não, um corpo carregado positivamente aqui. Então, aproximando-se um corpo positivo do lado direito, eu já consigo fazer com que os elétrons se movimentem para a direita. Como eu potencializo isso? Eu venho do lado esquerdo do fio e coloco aí um corpo negativo.
O que acontece fisicamente aqui, vocês vão entender esse conceito melhor mais para frente, mas acontece que cada ponta desse fio representa um polo, ou seja, positivo ou negativo. O que é esse polo? Esse polo é chamado de potencial elétrico. O potencial elétrico, ele vai dar o que a gente chama de energia aos elétrons. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é aplicando nos terminais do fio o que a gente chama de diferença de dois potenciais. Eu tenho um potencial positivo, tenho um potencial negativo. Quando eu coloco, crio esses polos, eu gero uma diferença desses dois potenciais. Essa diferença é chamada de tensão elétrica, tá? Então, eu vou escrever tudo isso para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Aqui eu quero que vocês visualizem que, a partir do momento que eu faço isso aqui, os elétrons eles deixam de ter livre movimentação. Ou seja, a partir deste momento, eles começam a ter uma movimentação ordenada. Então, isso daqui não existe mais. Essa coisa aleatória, né? Deixa eu apagar assim que é melhor. Essa coisa aleatória não existe mais. Existe agora uma ordem de movimento. E essa ordem de movimento é no sentido do potencial maior, que é o polo positivo, né? Que é onde os elétrons estão sendo atraídos. Então, as setas em vermelho, elas vão representar o movimento dos elétrons, tá? Ó. Todos eles começam a ser atraídos ali para o potencial positivo, para o polo positivo. E agora vem a parte mais, eu acho que complicadinha, porque não é muito intuitivo isso. Deixa eu só colocar assim, ó. Essa seta ela vai representar o movimento dos elétrons. O movimento dos elétrons. Então, galera, os elétrons eles vão sempre para o polo positivo do meu circuito. Porém, em nenhum momento eu escrevi corrente elétrica aqui, né? A corrente elétrica ela é convencionada, presta atenção, oposta ao movimento dos elétrons. Então, a corrente, que é o que me interessa, ela faz esse movimento aqui. Então, para que exista corrente elétrica, eu preciso aplicar nos terminais do fio dois potenciais. Isso vai acarretar numa diferença desses potenciais, ou seja, eu terei um fornecimento de energia para os elétrons, ou seja, energia elétrica. Isso faz com que eles se movimentem para o lado. A partir do momento que eles se movimentam para o lado, eu defino a corrente se movimentando para o lado oposto. A corrente a gente vai chamar de I. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Portanto, o que é uma corrente elétrica? Nada mais é do que um movimento ordenado oposto ao movimento ordenado dos elétrons, ok? Porque eu tive uma DDP, uma diferença de potencial aplicada ao fio. Ou seja, como que eu vou definir essa DDP para eu entender melhor corrente elétrica? Primeira coisa, não existe corrente se não tiver energia elétrica, se eu não tiver uma DDP. Não existe corrente elétrica se não existir uma DDP. Então, vamos colocar um espaço aqui só para esse cara. DDP. Escrevam do lado aí para vocês. Significa diferença de potencial. Você pode chamar essa DDP também de tensão, que é quando a DDP ela só tem valor positivo. Tá? Vamos trabalhar só com valores positivos. Tensão elétrica.
Vamos dar um destaque para isso aqui que é bem importante. Primeiro, deixa eu fazer uma coisa aqui. A letrinha que a gente dá para tensão é o U, beleza? É um U maiúsculo, ó. A letra que a gente dá para corrente elétrica é um I minúsculo. Pronto, dando um destaque aqui a DDP. Primeira coisa, energia fornecida aos elétrons. Essa é a definição. Pode escrever do ladinho aí. Energia fornecida aos elétrons. Porque aí você tem essa atração aí, esse movimento ordenado. Agora, se eu precisar entender isso matematicamente, eu consigo definir a equação. Vocês viram comigo no primeiro ano que quando um corpo sofre uma força e tem aí um deslocamento, ou seja, ele está sofrendo uma força e se desloca, a gente diz que o corpo ele realiza trabalho. E trabalho é energia. Lembrem-se disso. Portanto, se eu quiser saber a DDP, eu posso pensar que ela é a energia fornecida para cada elétron. Então, é o trabalho que cada elétron realiza. Portanto, a gente define que DDP é trabalho por quantidade de carga. Qual é a unidade de DDP? Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Unidade de descarga. Veja, você tem duas coisas sendo relacionadas aqui. Você tem trabalho e você tem carga. Galera, qual que é a unidade de trabalho mesmo? Vocês lembram? Qual a unidade de medida de trabalho? Vocês recordam disso? Ou não? Newton vezes metro, isso. E aí a gente abriu e falou que Newton vezes metro, abrindo newtons, ficava quilograma vezes metro quadrado por segundo quadrado. E para você não falar esse trambolho toda vez, chamava de joule. Trabalho é energia. Energia sendo dada em joules, trabalho joules. Portanto, ali a unidade de DDP em cima, como é trabalho, você vai ter aqui em cima joule. Embaixo, quantidade de carga dada em coulombs. Então, joule por coulomb é a unidade de medida de DDP. Para você não ficar falando essas duas unidades sempre em conjunto, você chama isso daqui de volts. Prestem muita atenção numa coisa, não é watt, tá? É volt. Volt. Volts a gente chama de Vzão. Em muitos enunciados da física, em alguns livros didáticos, vocês podem encontrar aquele U como V. Por que, que eu não gosto de chamar DDP de V? Porque muitas vezes, como a unidade é volt, vai ficar assim, ó. Tem-se a tensão V igual a 5V. Tensão igual a 5 volts. DDP igual a 5 volts. Então não faz muito sentido, pode confundir a cabeça de vocês. Eu prefiro chamar assim de U, unidade V volts. Onde você encontra essa unidade de medida na sua casa, galera? Isso, tomada. Ou é 110 ou é 220 volts. Qual é a função da tomada? Fornecer energia elétrica para o seu equipamento. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui no quarto tem alguma coisa que eu consiga mostrar para vocês. Aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um plug de tomada, não é?
para que, no caso, isso aqui vai ligar no aparelho, né? Então vamos supor que isso aqui esteja ligado no aparelho. Eu vou lá e coloco isso aqui na tomada. Você nunca se perguntou por que esse demônio tem dois pinos? Nunca se questionou isso? Presta atenção. Se você olhar aqui o cabeçote da tomada, do plug da tomada, desculpa, você vai ver algumas especificações elétricas, inclusive a especificação em volt, que diz qual é a tensão que esse aparelho pode funcionar. Se a tomada ela está ligada no circuito da sua casa e é responsável por fornecer energia elétrica, olha o que vai acontecer. Aqui dentro tem cobre, tá bom? É a representação do desenho em cima que está no zoom. Quando eu ligar isso aqui na tomada, um pino do plug é positivo e o outro pino do plug é negativo. O que acontece aqui? A minha DDP está aqui. Eu só preciso de uma fonte. Minha fonte é a tomada. Quando eu ligo, a corrente sai de um pino que recebe, né, do circuito da sua casa pelo polo positivo e volta até o seu aparelho pelo polo negativo, passando por isso aqui, pelo fio. Então, qual é a função da tomada? Fornecer DDP. A partir do momento que eu forneço DDP, dentro deste fio eu tenho a passagem da corrente elétrica que chega até o meu aparelho. E aí o meu aparelho funciona por N motivos que a gente vai estudar mais para frente. Agora, este é o caminho, o processo de recebimento e funcionamento. Tá claro essas ideias para vocês? Difícil? Olha como isso está presente na sua vida, no seu cotidiano. Alguma dúvida, gente? Ok. Portanto, precisou calcular DDP de forma bruta, é assim que calcula. Agora, já que isso aqui é o que me dá a possibilidade de existência da corrente, como que eu calculo propriamente uma corrente elétrica? Um I. Bom, se você prestar atenção, a corrente ela depende do movimento dos elétrons. Se não tiver movimento ordenado de elétron, não tem corrente. Então, eu tenho que analisar a quantidade de carga que passa pelo fio. Então, eu tenho aqui o módulo da variação da quantidade de carga que passa no fio dividido pelo que, gente? Dividido pelo intervalo de tempo que esses elétrons, essa quantidade de carga atravessa essa secção. Portanto, importantíssimo que você saiba fazer novamente a análise das unidades de medida aqui, né? Para você saber unidade de medida de corrente, você tem que olhar quais variáveis estão sendo relacionadas, né? Então aí você vê, é uma divisão, então você vai ter uma divisão de duas unidades, certo? Qual unidade de medida de quantidade de carga? Discutimos aqui embaixo, né? Ó, é Coulomb. Qual é a unidade de medida de tempo no sistema internacional? Segundos. Pelo amor de Deus. Aqui em cima não pode ser milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb. Tem que ser coulomb. Aqui embaixo não pode ser hora nem minuto. Deve ser segundos. Apenas se for coulomb por segundo, você terá a unidade de medida importantíssima na física que eu vou falar agora, que é a unidade ampere. Ampere. Ampere a gente chama de azão. Então, correntes elétricas são dadas em amperes e amperes são coulombs por segundo. Tudo bem, pessoal, até aqui? Essas ideias estão claras?
Sim ou não? Sim? Agora, sabendo isso, primeiro, uma coisa é a energia, que é a DDP, outra coisa é a corrente, que é o que existe por causa da DDP. Ok. Entendido isso, entendeu as equações, beleza. Agora, algumas curiosidades. Sabe quantos amperes são necessários para matar um homem de 1,80? Vocês têm alguma noção de valor? Nenhuma noção? Todo mundo faz um favor para mim agora, então. Todo mundo pega a sua fonte de carregador de celular. Pega a fonte na mão. Todo mundo tem isso aí bem perto. Se o celular do lado de vocês, o carregador tá do lado também. Pode pegar aí. Pega uma caixinha aí, uma fonte. Só eu que não tô com o meu perto de mim. Beleza. Pega aí. Eu vou esperar todo mundo pegar. Pra você entender isso. Todo mundo pegou? Agora, por favor, busquem aí na caixinha de vocês. Pode ser na lateral, atrás. Vocês vão ver algumas especificações, alguns nomes, coisas escritas em inglês ou até em japonês. E vocês vão ver alguns valores. Prestem atenção nas unidades de medida. Olhem aí, você pode ver que vai ter volt e pode ver aí que vai ter, ao invés de ampere, vai ter isso aqui, ó, miliampere. Acharam isso? Acharam? Alguém consegue digitar aí para mim ou falar quantos miliampere tá marcando? O seu deve estar apagado então, Ju. Todos os carregadores, eles têm que vir, tá? Escritos, carregadores originais, vem escritas as especificações. 150 miliampere. Bom, vocês se recordam, vocês lembram, não copiem isso, tá? Eu vou só dar um exemplo. Que miliampere, mili, é 10 a menos 3. Então, 150 miliampere são 150 vezes 10 a menos 3 ampere, né? O 10 a menos 3 é uma potência negativa, então a gente vai andar com a vírgula para trás, 3 vezes 1, 2, 3. Então você tem um valor de corrente que passa no seu carregador, que é 0,15 ampere. Sabe por que isso daqui existe? Porque isso está na casa de miliampere? Porque para que um homem de 1,80 morra, é preciso que pelo seu corpo ocorra uma descarga elétrica, ocorra uma passagem de corrente elétrica de pelo menos 1 ampere. Já mata com certeza. De meio a 1 ampere é possível matar um homem. Portanto, todos os aparelhos da sua casa têm especificação em miliampere. Pelo fato de, se você sofreu uma descarga elétrica de qualquer aparelho da sua casa, você não vai morrer. Certo? Então, 0,15 ampere não vai te matar, vai dar um baita choque, mas não vai matar. Então, por isso que os aparelhos são montados neste formato. Tudo bem, gente? Entenderam isso? E esse também é o motivo pelo qual não é legal você ficar comprando aparelho eletrônico falsificado. Porque você não sabe como aquilo foi montado. Você não tem noção de que aquilo pode te dar, pode gerar um dano muito, muito grande em você. Mas muito grande mesmo. Não é a DDP que mata, é a corrente. A DDP ela só é energia. Ela vai te jogar longe. Agora,
O que vai matar você é a descarga elétrica pelo seu corpo. As células do seu corpo, elas são compostas essencialmente de água, é uma solução, né? Ali. Você tem sais e tudo mais. Portanto, o seu corpo ele é altíssimo e é um perfeito condutor de corrente elétrica, condutor de eletricidade. Ou seja, cuidado com os aparelhos que vocês usam, tá? Não os originais dificilmente vai dar BO, mas falsificado, velho, pode dar problema, tá bom? Então tá aí coisas da sua vida que estão no seu cotidiano que a eletricidade em que a eletricidade é presente. Tudo bem, galera? Até aqui tudo bem? Para finalizar a aula de hoje, dois gráficos para vocês. Dois gráficos para vocês, tá? Os dois gráficos vão ser das mesmas variáveis. Aqui você vai ter corrente em ampere por tempo em segundo, e aqui você vai ter corrente em ampere por tempo em segundo também. Qual é a diferença desses dois gráficos? O primeiro gráfico que está colocado acima será de uma corrente contínua. E o de baixo será de uma corrente alternada. Mais para frente na física, quando vocês entrarem em magnetismo, vocês vão ver que correntes contínuas e alternadas são importantíssimas porque a gente vai chamar lá na frente de campo magnético. A princípio, contínua é constante e alternada é variável. É só isso que você tem que saber por enquanto. Então, um gráfico de uma corrente contínua é um gráfico cuja reta é paralela ao eixo do tempo. Um gráfico cuja corrente é variável tem formatos distintos. Eu vou colocar assim, né? Bom, tá variando, então não é algo contínuo sempre. O que eu quero que vocês tirem daqui é o seguinte: se você olhar esse gráfico de I por T e traçar um pontilhadinho aqui, pontilhado, hein, galera? Deixa eu apagar aqui assim, ó. Você pode ver que desse gráfico, a área desse gráfico é a área de um retângulo, certo? É a área de um retângulo. Então, se você calcular a área desse retângulo, o que você consegue tirar daqui? A área não é base vezes altura. Ó, a base é T e a altura é I. Base vezes altura é tempo vezes corrente, né? Vou colocar aqui. Por favor, olha para a equação aqui em cima. Passa o tempo multiplicando, vai ficar tempo vezes corrente igual a carga. Portanto, num gráfico de I por T, a sua área ela é numericamente igual à quantidade de carga que está acontecendo aqui. Então, importantíssimo. Você pode fazer isso num gráfico de contínua ou num gráfico de variável, tá bom? Pode fazer nos dois. Nos dois. Aqui você ia ter que dividir o gráfico em figuras, né? Figuras que eu devo saber. Trapézio, área de trapézio, área de triângulo e área de quadrilátero. Tudo bem? Essas três áreas estão cansados de saber. Aplicando lá, você consegue calcular a quantidade de carga sempre em um gráfico de I por T. Tudo bem, gente? Difícil? Informação nova, né? Tem aí um tema novo, um tema de suma importância para o vestibular. Então, tem dúvida? Pergunta.
Nenhuma dúvida? Beleza. Belezinha. Bom, então, galera, nossa aula de hoje é isso, né? Espero que as ideias tenham ficado claras. Espero que vocês leiam o material hoje. Hoje mesmo. Hoje mesmo não, desculpem. Na sexta, que é o nosso integral, a gente vai. Quer dizer, que eu vou gravar o integral, vocês devem já estar sabendo disso, né? Eu vou disponibilizar para vocês a gravação de resoluções de exercícios de algumas questões, eu vou fazer um exemplo de cada. E aí você resolve as questões que eu sugerir, ok? Mas leia hoje. É importante que você tenha esse conceito hoje. Belezinha?